Momentos na vida em que o corpo está livre, mas a alma vive acorrentada. Outros em que as paredes parecem de ferro, mas é o espírito quem começa a voar. Eu sei o que é estar preso, não apenas pelas grades de concreto, mas pelas grades invisíveis que o medo constrói dentro de nós. Meu nome é Paulo Coelho, e houve um tempo em que sonhar era perigoso. O Brasil vivia sob a sombra da ditadura militar. A palavra escrita podia ser arma, a canção, subversão. E a imaginação, um ato de rebeldia. A juventude contra o vento, nos anos 70, eu acreditava que a arte podia mudar o mundo. Escrevia letras para canções, roteiros, histórias. Eu e Raul Seixas, um irmão de alma, falávamos de liberdade, de magia, de um novo mundo possível. Juntos criamos a Sociedade Alternativa, inspirados no misticismo de Aleister Crowley e na ideia de que cada pessoa tem o direito de seguir sua própria vontade. Era um grito de libertação e também um desafio direto à ordem imposta. Mas o mundo não estava preparado para o que queríamos dizer. Logo vieram as perseguições. As palavras começaram a ter preço. E o preço da ousadia era alto. Em 1974 eu fui preso, acusado de subversão, por letras, por ideias, por sonhar demais. A cela e o silêncio, a cela era fria, o tempo imóvel. Os gritos dos outros presos ecoavam pelas paredes como preces distorcidas. Eu me lembro de uma noite. Chovia lá fora. Cada gota parecia um relógio marcando a lentidão das horas. Foi quando percebi que o maior cárcere não era aquele concreto, era o medo dentro de mim. Eu tinha medo de nunca mais escrever, de nunca mais amar, de nunca mais ser eu mesmo. E ali, naquela solidão imposta, descobri uma verdade terrível. A liberdade só existe quando enfrentamos nossos próprios monstros. Porque não há prisão maior do que negar quem somos. As vozes do invisível. Durante os dias que se arrastavam, comecei a ouvir vozes. Não as de fora, mas as de dentro. A consciência gritava, a alma sussurrava. E eu, pela primeira vez, ouvi claramente algo que mudaria minha vida. Você nasceu para escrever, mesmo que ninguém queira ouvir. Era como se o universo, em meio ao caos, me dissesse: transforme o sofrimento em palavra. Foi nesse momento que percebi: os escritores não nascem em escolas de literatura. Eles nascem nas cicatrizes da alma. A liberdade, após o medo. Quando fui solto, o mundo lá fora parecia o mesmo, mas eu não era mais o mesmo homem. O medo ainda caminhava comigo, como uma sombra. Mas algo dentro de mim havia despertado. Uma chama discreta, porém indestrutível. Eu comecei a escrever não mais por vaidade, mas por sobrevivência. Descobri que cada pessoa carrega sua própria prisão. Uns são reféns da opinião dos outros do passado, outros de um futuro que nunca chega. E percebi que a única chave é o autoconhecimento. Porque quando você se entende, o mundo não te aprisiona mais. O reencontro com Raul e o caminho espiritual, reencontrei Raul algum tempo depois. Ele, sempre irreverente, com aquele olhar de quem via o universo por dentro. Falamos sobre o que havíamos vivido, sobre o medo, sobre o poder que a fé, mesmo sem religião, tem de reconstruir um ser humano. Foi Raul quem me disse uma das frases mais marcantes da minha vida. Paulo, se você sobreviveu, é porque ainda tem uma história para contar. E essa história começou a ser contada, pouco a pouco, em diários, cadernos, pensamentos rabiscados em papéis velhos. A semente de algo maior começava a germinar. Foi dessa experiência que nasceram meus primeiros impulsos espirituais. Comecei a estudar simbolismo, alquimia, filosofia. Passei a acreditar que o sofrimento não é punição, é iniciação. Cada lágrima, uma lição. Cada queda, um degrau para subir. A prisão invisível, que todos carregam hoje. Quando olho para trás, percebo que a prisão foi uma bênção disfarçada. Porque me ensinou algo que nenhum livro poderia ensinar. A liberdade é uma escolha interior. Você pode estar cercado por grades e ainda assim ser livre.
Pode morar em um castelo e ser escravo da própria mente. A prisão invisível é o medo de ser quem você é, o medo de seguir o próprio caminho, o medo de decepcionar o mundo e perder o aplauso. Mas a verdade é que a vida só se revela para quem ousa caminhar sozinho, mesmo quando o caminho é escuro, há luz. Depois das sombras, anos depois, percebi que tudo o que vivi dentro daquela cela me preparou para o que viria. Sem aquele sofrimento, talvez eu nunca tivesse encontrado o verdadeiro Paulo Coelho. O escritor, o peregrino, o homem que buscava o sagrado no cotidiano. As sombras foram o prelúdio da luz, e é assim para todos nós. A dor é o escultor invisível que revela o formato da alma. Hoje, entendo que cada provação é um chamado para acordar, e que por mais dura que seja a prisão, sempre há uma janela aberta dentro de nós. Basta coragem para olhar. Reflexão. Final, se você está preso a algo, uma culpa, uma lembrança, um medo, lembre-se disso. As grades mais fortes são as que você acredita que existem. O universo sempre conspira pela liberdade da alma. Mas é preciso dar o primeiro passo, o passo da verdade, o passo da coragem. E quem sabe nesse passo, você descubra que a chave sempre esteve no seu bolso. Encerramento para narração de vídeo. Se essa história te tocou de alguma forma, se você acredita que sempre há um caminho além da dor, então inscreva-se no canal e deixe o seu gostei, porque cada novo vídeo é um passo nessa jornada de autoconhecimento. Até o próximo vídeo.